Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Bom, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, aliás, estou devendo alguns vídeos, né? Mas são muitos vídeos a serem gravados. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. Estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho denunciado a hipocrisia da cúpula dessa instituição, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E nesse vídeo de hoje, de agora, eu quero ler um e-mail que eu recebi e quero me dirigir aos imigrantes que frequentam a Igreja Universal do Reino de Deus por esse mundo afora. Você que é imigrante, né? Aliás, a Igreja Universal do Reino de Deus, em alguns lugares, ela não tem o nome de Igreja Universal do Reino de Deus, porque esse nome, em alguns lugares, não é aceito. Aliás, é considerado uma seita. Então, para ludibriar alguns governos, eles usam o nome de centro de ajuda, como se fosse um lugar para as pessoas lá buscarem ajuda, buscarem auxílio, buscarem um auxílio no momento difícil de suas vidas, o que não acontece. O que não acontece, porque da mesma forma que no Brasil a Igreja Universal do Reino de Deus ela não faz obra social, quem faz a obra social são os obreiros e os membros, porque são eles que fazem os donativos, que levam os alimentos, que levam as roupas, porque a igreja mesmo, ela não tira absolutamente nada das ofertas, dos dízimos para ajudar ao próximo. É tudo desviado para as empresas. Inclusive eu estou devendo 2 vídeos que falam das empresas, do Bispo Macedo e da cúpula da instituição. Então se usa o nome de Help Center, ou seja, Centro de Ajuda Espiritual. Mas eu vou falar aos imigrantes, mas deixa-me ler esse e-mail. Olá, Bispo. Que Deus abençoe o Senhor e sua família. Olha a que ponto chegou o desespero da Iurde. Eu moro no estrangeiro e sou obreiro, e eles estão desesperados. Agora, e esse folhetinho aí que estão passando para o povo evangelizar para o dia 29, a reunião principal de domingo, a igreja muito vazia, o povo sumiu e com certeza a oferta caiu. Olha a lógica deles. Ontem o pastor pregou sobre os ex. Ele disse que quem saiu está endemoniado, roubou e prostituiu. Eles se creem mais grandes que Deus. Se Deus perdoa quem se arrepender, e você vê o pastor falando que quem sai da igreja o mal vai pegar, isso é blasfêmia. Quem está com Cristo, o mal não atinge. É verdade tudo que vocês têm falado nos vídeos. Eu antes não via os vídeos, porque achava que era maus olhos, como eles ensinam. Mas acabei por vendo e observei que vocês falam na Bíblia
que heresia e pecado e deturpação da palavra também é pecado. Eu ainda estou lá, mas estou procurando um outro lugar onde a palavra é pregada seriamente, sem deturpações. Eu vi o vídeo onde o Macedo, nem vou chamá-lo de bispo, porque com as condições que a Bíblia fala que o bispo tem que ter, ele não qualifica. Enfim, o vídeo em que ele dá uma banana para o povo em cima do altar, e pouco temor desse homem. É triste, o povo pensa, porque suas vidas mudaram, que o lugar é de Deus. Claro que Deus muda a vida das pessoas. Ele é o Todo-Poderoso. O nosso problema é com a deturpação e manipulação da palavra de Deus. Ontem o pastor fez uma pregação e pregou da maneira dele. E saiu fora do contexto. Mas vou falar, mas vai falar com eles para ver como eles te tratam. Ou você está com maus olhos, enfim. Continue denunciando, porque está abrindo os olhos de muita gente ao redor do mundo, não só no Brasil. Pode colocar o meu relato no YouTube ou postar no seu Facebook. Só te peço, por favor, manter o meu nome em privado. Deus abençoe. Muito bem, então ele fala dessa incoerência que existe, né? Porque eles falam que os ex são caídos, que não têm salvação, que são endemoniados. Muito bem. Mas por outro lado fazem resgates, buscar desviados, fazem tudo isso. Mas muito bem, eu quero falar com você que é imigrante. O Bispo Macedo sabe que a igreja, em determinados lugares, ela só tem imigrante. Por exemplo, nos Estados Unidos, não tem americano na igreja. Não tem americano na igreja. O que tem são brasileiros, são pessoas de língua hispana, que são porto-riquenhos, venezuelanos, colombianos. Muito bem. Na França, a mesma coisa, não tem francês. São descendentes, são africanos. No Reino Unido, a mesma coisa. A mesma coisa, não tem inglês na igreja. Na Suíça, tampouco. Não tem suíço na igreja. Se tiver um, é muito. Existem sim brasileiros, alguns brasileiros. Por exemplo, na Alemanha, a mesma coisa. Eu falo por quê? Porque eu já fui nesses países. Na Espanha, não tem espanhol. Não tem espanhol. E o que acontece? O imigrante, quando ele sai do seu país e vai para um outro país, ele deixa a sua terra, para quê? Para que ele deixa a sua terra, deixa a sua parentela? Ele vai em busca do seu sonho de ganhar dinheiro, poder investir no seu país, poder ter uma casa no seu país. Ele vai com esse objetivo. Porém, quando esses imigrantes, atraídos pela propaganda da instituição, que promete mundos e fundos, eles entram nessa instituição, ou Igreja Universal do Reino de Deus, que é o nome, no Brasil, em outros países, Centro de Ajuda, Help Center, Comunidade Cristiana do Espírito Santo, também Pare de Sofrer, Família Unida, por aí vai. São vários os nomes. Então eles chegam lá e eles, tudo que eles ganham, eles deixam na instituição.
eles deixam na instituição. Eles são explorados pela instituição, que na verdade deveria dar apoio aos estrangeiros, porque é isso que a Bíblia fala. Os dízimos e as ofertas no passado serviam para quê? Para a manutenção do templo, servia para os sacerdotes, a manutenção dos sacerdotes e mais, para ajudar viúvas, órfãos e estrangeiros. O que a instituição não faz. Então você que é imigrante, que está dentro dessa instituição, seja no país que for, você nunca vai ter nada. Você nunca vai alcançar nada. Porque além do dízimo, você dá as suas ofertas, tem as campanhas, tem que dar o óleo, tem que dar o material da limpeza, você ainda tem de 6 em 6 meses, ou de 4 em 4 meses, dá tudo que você tem. Quando é que você vai construir a sua vida? Quando é que você vai construir a sua vida? Essa é a pergunta. Então, se você que está acompanhando agora esse vídeo, você é imigrante, se você quer realmente fazer a vontade de Deus, se você quer construir os seus sonhos, dentro dessa instituição não é o lugar. Não é o lugar. E na Europa as igrejas estão vazias. Eu tenho relatos de Portugal, por exemplo. Portugal ainda se divide um pouco por causa do idioma, que é também o português, então você encontra muitos portugueses. Mas a igreja está vazia em Portugal, porque o bispo Júlio Freitas destruiu a igreja em Portugal, comprou vários imóveis que hoje a igreja não pode nem usar os imóveis, porque não tem licença, não pode construir. A igreja teve que devolver imóveis. A igreja agora está tendo que vender imóveis que comprou, por exemplo, por 1.600.000, um exemplo, 1.600.000 euros, está tendo que devolver ou vender agora por 600.000 euros, perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Porque já fizeram várias reformas em Chelas, já gastaram não sei quantos milhões em Chelas, porque o Júlio Freitas chegou, fez reforma. Agora o bispo Romualdo chegou, vai fazer reforma também. Então, e isso quem paga é o povo. Quem paga são as pessoas. Quem paga é o povo. Então você, imigrante, você vai ficar aí e você vai ser sempre sugado, explorado. Essa é a grande realidade. Quando o governo do país dá a permissão para funcionar um centro de ajuda, ou seja, para ajudar as pessoas, não para explorar as pessoas. Ele dá a permissão para funcionar, para ajudar as pessoas. E o governo desses países, ou os governos desses países, estão pensando que as pessoas estão sendo ajudadas. Estão pensando que as pessoas estão sendo ajudadas e não estão. Pelo contrário, as pessoas estão sendo exploradas. Porque na Europa funciona exatamente como funciona no Brasil. Por exemplo, tem a Record Europa, que funciona lá no Reino Unido e também em Portugal. E as igrejas, elas têm, os países têm programas na Record. Por exemplo, a Suíça tem programa na Record, a Alemanha, os outros países, né? Espanha tem programa na Record, com a única finalidade de sair dinheiro da instituição, igreja, centro de ajuda, seja lá o que for, e alimentar a Record. Alimentar a Record. Funciona da mesma forma. O bispo Macedo não está nem aí com a igreja, ele está aí com a Record. Ele está aí com a Record. O sonho dele não é ganhar almas. Você já viu isso numa entrevista, ele mesmo falando. O sonho dele é passar a Rede Globo. E para passar a Rede Globo,
ele não vai medir esforços para sacrificar o povo, para sacrificar as pessoas, assim como fazia Faraó no passado. Sacrificava o povo para construir as suas pirâmides, para construir as suas cidades celeiros. É o que o Bispo Macedo tem feito. E você, obreiro, você membro, você pastor, a minha denúncia não é contra você. Você pode entrar na minha página e fazer lá comentários, você pode falar o que você quiser. Mas as minhas denúncias não são contra você. Olha para quem que eu estou falando. Bispo Macedo. Eu estou falando para o Bispo Macedo, Bispo Romualdo, Bispo Clodomir Santos, Bispo Renato Cardoso, Bispo Júlio Freitas, Bispo Sérgio Correia. Eu estou dando nome. Então você, obreiro, se chama Sérgio Correia? Você, pastor, se chama Bispo Macedo? Você, jovem, se chama Bispo Macedo? Então, preste bastante atenção que as denúncias não são contra vocês. Pelo contrário, você está tendo a oportunidade de abrir os seus olhos e deixar de ser explorado. Explorado por essa cúpula que está lá em cima da pirâmide, escravizando quem está embaixo. Eu preciso que você que tem entendido que as nossas denúncias elas são contra a hipocrisia, e tem sido, as nossas orações têm sido em favor dos inocentes. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo, eu preciso que você se inscreva no canal, e alguns vídeos eu não vou colocar aqui, por causa dos direitos autorais, eu não vou colocar no YouTube, vai ser direto na página no Facebook, tá bom? Eu tenho alguns áudios, algumas imagens para colocar nos próximos vídeos, e serão colocados esses vídeos lá na página Bispo Alfredo Paulo, na fanpage, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.